Oiê! Eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer este porta-cone de linha duplo com produtos R$ 1,99. Bora fazer? Antes de mais nada, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você usa óculos, tome cuidado com a tinta spray. Pintei meu óculos, deu um desesperozinho. Afinal de contas, quem tem 6 graus de astigmatismo não consegue ficar sem o óculos. Mas acho que eu resolvi o problema e vamos lá. Eu sei que faz pouco tempo que eu trouxe o primeiro porta-cone, mas como eu tinha comprado outras coisas, eu não sabia direito o que eu ia usar, acabei comprando mais coisas para pensar melhor em casa. E como eu tinha essas outras coisas, eu tava louca para fazer, então por isso que eu resolvi trazer outro modelo de porta-cone e dessa vez duplo. Materiais utilizados: colher de madeira, porta-quadros ou bíblia, pote de requeijão, caixinha de acrílico, pedrinhas de jardim, tinta spray, cola quente, serrinha, alicate, prego grande e fita crepe, vela, cordão de algodão. A sequência para montar o porta-cone de linha é o pote de requeijão de ponta cabeça, a caixinha de acrílico de ponta cabeça, a tampa da caixinha de acrílico, a colher de pau e o porta-quadros. Para poder prender a colher de pau na tampinha da caixinha de acrílico, eu vou precisar furar essa tampinha. Para isso, eu vou derreter o acrílico com um prego quente. Para facilitar, eu vou prender esse prego num alicate com o auxílio da fita crepe. Pode ser alicate de ponta também. Passo a passo. Eu comecei preparando todas as peças. Então eu vou começar da parte de baixo para a parte de cima. A parte de baixo é o pote de requeijão, que eu gostei de usar ele de ponta cabeça. Eu tive essa ideia logo na hora que eu tava fazendo o primeiro porta-cone, porque eu acho que exatamente esse pote de requeijão, ele de ponta cabeça, ele fica assim certinho. É um tamanho que é ideal para dar estabilidade no porta-cone de linha, mas não é muito grande, não vai ocupar muito espaço. E ele de ponta cabeça, ele fica bem com uma base maior e a parte de cima um pouco menor. Eu acho que dá bem uma estabilidade que eu preciso para montar esse porta-cone. A colher de pau, quando eu comprei, vinha numa embalagem com 2 unidades. A primeira colher era um pouquinho mais comprida, um pouco maior, que eu usei no primeiro porta-cone. Nesse, como ele era um pouquinho menor, se eu usasse só o pote de requeijão mais a colher de pau, eu achei que não ia dar uma altura maior do que a máquina de costura. E acabar ficando um pouco para baixo ou quase alinhado onde deveria começar a passar a linha na máquina de costura. E eu gosto quando o porta-cone ele é mais alto que a máquina de costura. Então, para fazer essa elevação que eu precisava, eu usei, além do pote de requeijão e do comprimento da colher de pau, eu usei uma caixinha de acrílico que eu tinha recebido como lembrancinha de aniversário. E eu inverti as posições dela também, só para dar essa elevação que eu precisava para a altura final aqui dessa parte, onde iria passar a linha, ficasse acima da minha máquina de costura. Minha máquina de costura fica mais ou menos assim em relação a esse porta-cone e eu queria que a linha passasse para cima do nível da máquina. Essas caixinhas de acrílico eu ganhei como lembrancinhas de aniversário.
Mas como foi usado cola quente, acabou ficando marcado um pouco a caixinha. Então eu usei uma lixinha de unha só para tirar o relevo. Para encaixar a colher de pau na caixinha de acrílico, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro porta-cone. Eu usei um prego quente para furar e tirar bem a parte de onde a gente segura com o dedo, que ele tinha uma elevação. Então eu tirei essa parte, fui queimando até tirar completamente. A parte onde a gente segura essa tampinha me parecia bem parecido com o diâmetro da colher de madeira. Então eu tirei primeiramente essa parte para depois ir aumentando o buraco até conseguir encaixar a colher. A dica que eu dou é para ir desgastando aos pouquinhos, para não desgastar demais. Quanto mais certinho ficar esse espaço em relação à colher de madeira, mais travada a colher vai ficar. E aí depois eu tentei fazer um acabamento dele ficar mais ou menos uniforme, tirando um pouco do relevo que ele fica quando a gente derrete esse acrílico, e lixei com lixinha de unha. Eu medi mais ou menos a altura que a colher ficaria dentro da tampinha de acrílico, marquei a posição e com uma serrinha eu cortei ali naquela marcação. Essa parte de cima, que é o porta-quadro, o porta-bíblia, ele não abria 180 graus, ele ficava em ângulo. Então o que eu fiz foi verificar qual que era a parte que estava travando aqui ali no engate e lixar com lixinha de unha. Isso foi bem fácil, para desgastar aquela parte e permitir que ele abrisse 180 graus. Então eu fui por tentativa, vendo aonde que ele estava pegando, eu lixava até conseguir abrir 180 graus. Vai desgastando aos pouquinhos. O melhor é desgastar o mínimo possível para conseguir abrir o porta-quadros. Desse jeito vai ser muito mais fácil para ele ficar firme e fixar na colher. Eu vou deixar até o áudio original para mostrar que no meu eu deixei o mínimo possível, eu tive que até forçar um pouquinho, ele faz um craquezinho para abrir. Eu coloco cola quente na parte da frente e na parte de trás das engrenagens para deixar ele bem retinho antes de pintar. Nessa posição aberta, eu verifiquei que eu não conseguiria encaixar na colher de pau. A espessura da colher era maior do que o espaço que ficaria entre as duas partes do porta-quadro. Então eu tive que lixar um pouquinho também na parte de cima da colher de pau para poder encaixar essa parte de cima. Eu serro primeiro a lateral até a marcação da profundidade que eu quero. Faço um vinco um pouquinho mais largo do que a própria serrinha, então eu começo com 2 vincos e vou tirando essa parte do meio, porque o porta-quadros ele tem uma largura. Depois que a lateral tá pronta, eu vou puxando para fazer a parte de cima. Toma cuidado para não se machucar. E dessa parte de cima eu faço a outra lateral. Eu vou tentando até ver o quanto que já tá suficiente para conseguir encaixar o porta-quadros. Isso eu achei que foi bem legal, porque deu uma estabilidade maior dessa parte de cima. Como eu tive que desgastar um pouquinho da colher de pau, na hora que eu encaixei, ele já encaixou bem travadinho. Ele nem precisou tanto da cola quente. Eu achei que ia precisar usar mais a cola quente para travar e não correr o risco de ou ir para frente, para trás ou cair. Ele tá bem encaixado mesmo sem a cola quente. Então depois que eu preparei todas essas partes, eu furei a tampinha de acrílico, eu serrei a parte de cima e a parte de baixo da colher de pau,
lixei essa parte do porta-quadros, eu levei tudo para pintar com a tinta spray. E de novo, quem usa óculos, tome cuidado com a tinta spray. Eu gosto de dar umas 2, 3 demãos de tinta spray com as partes todas ainda separadas, para depois montar e dar o acabamento final com tinta spray também. Essas partes plásticas, elas pegam a tinta spray mais fácil do que a de madeira. A madeira absorve bastante a tinta. Então, a colher de pau e esse cordão, ele absorve mais tinta e ele precisa de mais demãos de tinta para ficar no mesmo tom que as outras partes. Depois que eu terminei aquele primeiro porta-cone, eu vi a importância de fazer uma base mais pesada. Essa base mais pesada, ela dá uma estabilidade maior para todo o conjunto. Então, mesmo que a gente esbarre na parte de cima, essa base mais pesada, ela não deixa o porta-cone tombar ou cair. O pote de requeijão, eu enchi inteirinho com pedrinhas de jardim. Ele estava na posição normal, com a tampa aberta, eu preenchi com pedrinhas de jardim. E na parte de cima, quando já estava no nível do pote, eu coloquei muita cola quente, para fazer como se fosse um tampo ali nas pedrinhas. E para na hora de eu colocar a tampa, de fechar o pote de requeijão com a tampa, ele ficasse totalmente vedado, porque eu não queria de jeito nenhum correr o risco de, depois que o pote está de ponta cabeça, de acontecer da tampa abrir e cair todas aquelas pedrinhas no meu ateliê. Então, por isso que eu coloquei bastante cola quente para juntar bem, fazer um tampo com as pedrinhas e grudar com a tampa. Coloque cola quente sobre todas as pedrinhas e também na borda, assim vai travar bem com a tampa. Como eu achei que ia ser pouca superfície de contato entre o pote de requeijão e a tampa de acrílico, ia ser só umas partinhas que iam encostar uma na outra. Então, o que eu fiz? Eu preenchi o pote de acrílico com folhas de revista, colocando bastante cola quente. Assim, ela ia grudar no acrílico e essa superfície das folhas de revista que iam dar contato com a parte do requeijão. Então, ia ter uma superfície de contato muito maior do que só as bordinhas do pote de requeijão. A parte de baixo do pote de requeijão tinha uma profundidade, então eu também vou colocar cola quente e preencher com folhas de revista. Coloco bastante cola quente e faço pressão unindo as duas partes, até a cola esfriar um pouco. A tampa da caixinha de acrílico, eu encaixei a colher e já coloquei bastante cola quente ali para ajudar a travar. Nessa hora tem que ficar bem ligado, porque pode acontecer da gente estar lá colocando cola quente e pensando como que vai ficar tal, e a haste da colher fica torta. Então a gente, enquanto a cola quente está secando, a gente tem que ter certeza que a haste tá certinha para cima, porque senão depois o porta-cone vai ficar torto. Para ajudar a preencher, para travar bem a colher de pau e também aumentar a superfície de contato entre a tampa e a caixinha de acrílico, eu também coloquei folhas de revista por dentro, e nessa parte é até mais importante, porque com essa folha a colher não vai ter a tendência de descer, né? Ela já vai estar travada por baixo com essas folhas de revista. Coloquei bastante cola quente para travar tudo isso. É lógico que tá tudo muito colado, a cola quente ela é bem eficiente, e colocando essas folhas de revista por dentro, eu acho que dá uma boa estabilidade, cola bem.
Só que essa parte de baixo do pote de requeijão, ele tá com peso, então obviamente que a gente não deveria, eu estou pegando aqui para mostrar que tá bem colado, mas a gente no dia a dia não deve ficar segurando pela colher, muito menos por essa parte de cima do porta-quadros. Então tá bem colado, a cola quente é bem eficiente, as folhas de revista ajudam muito a grudar tudo isso, mas a gente, quando for transportar, tem que pegar pela parte de baixo. Aí eu encaixei a parte do porta-quadros na colher. Depois que eu pintei, ele expande um pouquinho e ele é mais difícil de escorregar. Então você tem que ter esse cuidado que quando você lixa, você não pode lixar e já deixar certinho sem nenhuma folga. Tem que ter uma folguinha, porque depois com a tinta ela fica uma camadinha um pouquinho maior e ela é mais difícil de escorregar do que só com a madeira. E com isso ela ficou super bem travada. Mesmo assim, eu passei cola quente para travar em todo o contato entre o porta-livro e a colher e também na frente e atrás. Não ficou muito bonitinho, dá para ver depois aqui na frente que tem cola quente, mas a tinta spray dá uma disfarçadinha e eu prefiro aparecer assim, não ficar tão bonito, mas ficar bem preso e não cair de jeito nenhum. Mas aí é de gosto, de repente você só prefere ele encaixado para ficar mais bonitinho e torcer para que não aconteça nada durante o uso do porta-cone. De novo, para fazer o acabamento, que eu nunca gosto do acabamento que fica dessa parte que a gente tirou da tampinha de acrílico, que derreteu o acrílico. Então dessa vez eu usei um cordão de algodão, tanto aqui nessa parte para fazer o acabamento entre a colher de pau e a tampinha da caixinha de acrílico, quanto na parte de baixo do pote de requeijão, entre o pote e a tampa. Mas aí eu acho que até já entra na parte de decoração, assim, não necessariamente precisa ser feito dessa forma e com esse material. Eu medi o quanto que eu ia precisar para dar toda a volta na colher de pau com o cordão de algodão e colei com cola quente. E para cada acabamento eu cortei 2 vezes no cordão. E fiz exatamente igual na parte de baixo, no pote de requeijão. Outra coisa também é que quando tem essa parte de onde vai passar a linha e ela tá alta, eu não vejo necessidade de ter o encaixe de onde vai ficar as linhas propriamente ditas, né? Porque normalmente esses porta-cones que a gente vê para vender, ele tem a parte da haste e a parte de onde encaixa o cone. Eu não vejo necessidade porque a partir do momento que a linha tá indo por cima e depois entrando na máquina, o cone não sai do lugar, porque ela vai desfazer a linha nesse sentido, então ela não sai do lugar. Se você quer, ai Lu, mas eu gosto, eu prefiro, ou acontece comigo de sair o cone rolando por aí, então você pode usar outros potes de requeijão, no caso, por exemplo, como esse porta-cone é duplo, então você pode usar mais 2 potes de requeijão, um do lado do outro. Tanto você pode fazer de ponta cabeça e colocar um palito de churrasco com essa mesma técnica de furar e encaixar o palito de churrasco, você pode também colocar eles virados para cima, assim como a gente usa normalmente aquelas xícaras. Eu recebi alguns comentários de pessoas falando, eu uso a xícara. Eu acho que é uma ótima solução. Quem nunca, né, já não usou uma caneca para ficar do lado da máquina para colocar o cone para ele não sair rolando? Então a gente pode usar o pote de requeijão também virado para cima. E aí mas vai ficar solto, então você põe uma faixa de papelão por baixo e cola os 3 para eles ficarem sempre juntinhos, alinhadinhos. Eu adoro um requeijão, então seria um bom pretexto.
E o que eu quis mostrar é a estrutura, como você pode montar a estrutura do porta-cone, as coisas que você tem que prestar atenção. Então, a altura que tem que ficar, eu prefiro que fique para cima da máquina de costura, essa parte onde vai ficar encaixada a linha. A base tem que estar pesada para o porta-cone não tombar por qualquer coisa, qualquer esbarrão, qualquer puxada de linha um pouco mais forte. E as coisas que a gente pode ter em casa mesmo para reciclar e usar. Já a parte de decoração, eu acho que é muito pessoal. Então, pode ser que alguém olhe assim e fale assim: ai, Lu, mas tá tão sem graça. Pode ser que tenha gente que fala assim: ai, Lu, eu queria um negócio exatamente assim, sem nada. Porque eu tenho esse problema. Eu enjoo das coisas muito fácil. Então, se eu coloco alguma coisa com muitos detalhes, muito colorido, eu tenho uma tendência a enjoar rápido. As coisas do meu ateliê, assim, eu não gosto de coisas ou muito coloridas ou muito chamativas, porque eu enjoo muito fácil e aí isso começa a me incomodar. Mesmo assim, apesar de ter gostado desse resultado final, eu fiquei pensando assim um pouco que ele tô na dúvida entre um medieval meio Excalibur aqui ou uma coisa meio cemitério. Mas eu acho que vou dar depois uma incrementadinha de alguma coisa. Trouxe aqui algumas opções, lógico, tem N coisas. Só de tinta spray é que eu só tenho essa tinta spray cinza. Mas eu acho que se fosse um preto ia ficar muito bonito, se fosse colorido ia ficar muito bonito. Eu gosto também quando usa duas cores de tinta spray, então que elas começam assim, cada uma num canto e depois aqui no meio elas se misturam, tal. Eu acho que fica bem bonito. Deco tape, durex colorido, tecido adesivo, tecido, recortar faixas de tecido, enrolar e colar com cola branca. Trouxe aqui umas opções de botões, de miçangas, fita de cetim, dá para enrolar fita de cetim, fuxico, dá pra, até na loja de 99 eu até pensei em comprar, mas aí depois eu achei que não ia gostar do resultado. Tem aquelas cartelas de adesivo que são aquelas meia pérolas, assim, então dá pra comprar e colar, fazer uns detalhes, eu acho que pode ficar interessante. Eu tô só dando alguns exemplos de botões, miçangas, fita, florzinhas prontas e exemplo de posicionamento que poderia ser colocado. Acho que o que eu mais gostei foram essas florzinhas prontas. Mas eu acho que decoração é muito pessoal, então você coloca aquilo que você gosta e principalmente aquilo que você já tem. Eu amei criar esses dois modelos de porta-cone de linha, então se inscreva no canal e ative as notificações porque com certeza vou querer criar outros modelos. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo!